Olá, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais um Redez, mais uma entrevista. Hoje nós vamos receber a Sara Matanzas, desculpa, Matanzas. a Sara Matanzas. Ela é mineira, advogada, professora, mãe de 2 filhos e idealizou o projeto Justa Medida, com o objetivo do projeto é falar de maneira simples sobre direito penal para as minorias, das minorias, sobre violências, preconceito, discriminação contra mulheres, negros, crianças, população LGBTQI+. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da entrevista. A Sara vai falar bastante desse projeto, como ela pensou isso, como ela trabalha isso. E eu quero, então, agradecer primeiro por aceitar o convite da Redez, por conceder essa entrevista, por estar aqui conosco. Sara, muito obrigada. Obrigada, boa tarde, Arlete. O prazer é todo meu. É tão bom quando a gente pode se reunir e falar de coisas que a gente se alinha, né? A gente tem vivido um momento aí de tanta coisa, tantos desencontros, e é muito bom saber que tem encontro demais para a gente fazer por aí. Verdade, verdade. Muito bom ter você aqui também. Estou muito feliz. Sara, eu queria começar perguntando para você que você entrou na faculdade muito jovem, né? E você cursou Direito. Conta pra gente, por que você escolheu esse curso de Direito? Então, eu entrei com 16, né? A gente acha que até é uma fase que a gente não tem muita ideia, assim, concreta do que a gente... do que são, né, as profissões. Hoje eu brinco que meus 2 meninos, se eles quiserem trabalhar um pouco, terem outras experiências antes de seguir esse batidão, né, escola, faculdade, eu acho que faz muito sentido, porque nessa idade a gente tem umas referências, mas pouquíssima ideia, né? Até da gente mesmo, do que a gente é. Mas a minha visão daquela adolescente lá eu era uma adolescente negra numa escola elitista, mas eu sempre me coloquei, então eu sempre consegui falar, eu era aquela pessoa que o professor perguntava, eu era a primeira a levantar a mão para responder. Então, essa posição da oratória, do falar, do argumentar, de me defender, inclusive, de forma... chamar aquela pessoa que está me incomodando e falar por que é isso que você está fazendo e tudo. Então, aquilo para mim tinha muito a ver com o que a gente via, né? Não é o direito em si, hoje eu entendo que tem muito mais com o que se via das séries, dos filmes, sobre aquela posição do advogado que chega e fala. E o mais engraçado é que eu entrei para o curso falando que não ia advogar nunca, eu queria ser juíza federal. Não sabia eu. Não sabia eu muito bem o que era isso, sabe? Mas me parecia uma coisa muito importante. Hoje eu sei o que é o juiz federal, mas naquela época aquilo era uma posição de status e de... era alguém que eu via como alguém eloquente, né? Então, era isso que eu imaginava ser. Mas o direito tem a ver com isso, com essa retórica, com essa argumentação. E eu sempre me vi muito das humanas, da história, da geografia, dessa relação aí, sempre me atraiu muito. Então, o direito pareceu uma alternativa ali bem encaixada. Uma boa escolha para ti. E você cursou, então, a universidade, fez Direito, e depois você foi para Coimbra, né, em Portugal, e fez um mestrado em Ciências Jurídico-Forenses. Como é esse curso, como que foi a saída para Portugal, como foi a experiência em Coimbra, que é uma universidade super famosa, recomendada, né? Isso mesmo, eu estudei aqui na UFMG, né, que é uma faculdade que nos direciona assim para muitas dessas áreas acadêmicas e faculdades que temos intercâmbio, né? A UFMG tem intercâmbio com Coimbra e com várias outras. Então, quando fazia o curso, eu comecei logo a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar como advogada, que é aquilo que não ia fazer nunca, acabei gostando muito. E comecei já a fazer estágio e terminei o curso trabalhando. Então, o mestrado, que seria um caminho acadêmico, assim, não me apareceu. E a UFMG é muito difícil da gente conseguir entrar para o mestrado lá se a gente não está muito dentro do acadêmico fechado. Então, eu acabei por pensar em outras faculdades que me dessem essa possibilidade. E aí veio a ideia de fazer Coimbra, que era referência, né? Referência na área do direito. E eu pesquisei, não tinha nenhum contato, não foi por orientador, não foi por nada disso, foi por minha conta, pesquisei. Eu já trabalhava no escritório que até hoje trabalho, que é focado em direito penal. Então, conversei lá no escritório e falei, olha, acho que consigo isso que faço, fazer à distância e ir para Portugal, porque o mestrado lá era presencial, né? Hoje a gente ainda tem algumas novidades aí, mas a época era só presencial. Então, fui no presencial, trabalhei à distância e fiz o mestrado lá em Coimbra todo.
Então, não tinha nenhum vínculo de voltar para cá, fazer uma parte, porque a federal tem um mestrado em conluio, né? Assim, metade aqui, metade lá, com Coimbra, mas não foi isso que eu fiz. Eu fiz um mestrado independente e eu escolhi ciência jurídico forense porque desde o curso eu sempre fui focada em direito penal. Sempre gostei, sempre foi uma área que me atraiu. Só que eu acabei me direcionando quase que completamente em termos de estudo para o direito penal. E eu queria ter um pouco mais, depois de já um tempo advogando e percebendo que fez falta, um pouco mais de visão das outras áreas, e é isso que o Ciências Jurídico-Forenses lá da Universidade de Coimbra tem. Ele tem um debate entre todas as áreas do direito. Ele não é um mestrado que a gente, como área de debate, é claro que a minha tese é de criminal, né? Mas como área de debates ali, de aulas, a gente tem possibilidade, eu fiz aula de comercial, fiz aula de estrutura das cidades, que são coisas que eu tinha muita de economia, e eu não tinha muito isso durante o curso, essa mobilidade nem pessoal de querer investigar algumas outras áreas que não fosse o penal. E quando eu advoguei, percebi que isso me faltava. Então, foi o interesse lá do direito do mestrado, da gente fazer uma coisa um pouco mais ampla, que eu pudesse fazer conexões com a minha área, e foi muito interessante, sabe? E você morou em Coimbra mesmo? Morei em Coimbra, morei o tempo todo do mestrado lá, morei 1 ano, e, na verdade, durante o tempo do mestrado, eu tinha 2 anos para fazer mestrado e dissertação. Eu que gosto de adiantar as coisas, né? Entrei com 16 na faculdade, fiz em 1 ano. Fiz em 1 ano. Então, eu fiz a tese enquanto estava fazendo as matérias, liberei minha tese, só pude voltar depois para defender, mas os 2 anos esperados eu não precisei de cumprir, fiquei lá 1 ano e liberei a tese um pouquinho antes. E foi boa a experiência de estar nesse país da Europa? Fantástica, assim. Eu acho que, além do mestrado, que já é um ambiente, né? A gente tem ali, Coimbra, a gente tem acesso ao material, principalmente, de tudo que está sendo produzido agora, recente. A gente tem muito uma biblioteca digital fantástica, a gente consulta o material do mundo inteiro ali, é muito legal. Mas, para além disso, a questão de conhecer outra cultura, outras culturas. Eu tinha morado um tempinho nos Estados Unidos durante minha faculdade, mas eu acho que Coimbra tem um outro ambiente, né? A Europa tem um outro ambiente, assim, de intercâmbio, de conversa, de outras culturas se misturando. Então, a gente tem muito ali, tinha muito da África também. Eu morei numa residência universitária que metade dos estudantes eram africanos. Que lindo! Então, a gente tinha outra cultura, outro contato cultural, né, ali. Então, a gente tinha muita possibilidade de interação e, para mim, a experiência de vida vale o mesmo que o mestrado, assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esses estudantes africanos, eles eram de colônias portuguesas? Falavam português? Geralmente. A maior parte é Angola, Moçambique. Que fala português. E aí eles têm ali, assim como a gente, né, uma facilidade de acessar pelo idioma e também um vínculo das universidades com a Universidade de Coimbra. Então, é uma cidade que tem, mas Portugal, infelizmente, ainda é, né? Isso até tem estudo sobre, ainda é muito preconceituosa. Então, é um tipo de. Eles vivem numa cultura própria. Eu interagi bastante, mas eles praticamente não interagem entre os portugueses e eles, então acaba que tem uns guetos internos. E apesar da política institucional ser de receber, de acolher, e até com relação aos brasileiros, a gente ainda percebe muito esse choque que a gente fala no Brasil, né? A gente não tem racismo, mas a gente tem ele mais disfarçado, né? Estruturado, intermeado, até talvez mais difícil de combater. Mas sim, Portugal, ele é bem visível a distinção, sabe? Então, você anda bastante em guetos, em grupos. Isso eu percebi, assim, muito. Entendi. E na tua estadia em Portugal, você teve a oportunidade de estar em outras cidades, além de Coimbra? Não, eu viajei, assim, Portugal inteiro, porque... Ai, que delícia! Dentro de Portugal, assim, a gente tinha quase tudo de trem e com uma possibilidade assim, de acessibilidade boa. E eu fiz eu já tinha ido a alguns países da Europa, então fiz Espanha, que me faltava, algumas cidades da Espanha estão ali do lado, né? E aí eu quis focar muito em Portugal e Espanha, porque tive a oportunidade de ir a Marrocos e tive medo, porque era mulher sozinha. Ah, entendi. Os relatos lá não eram os mais favoráveis naquele momento, então acabei ficando em Portugal e Espanha mesmo, sabe? Mas já tinha antes visitado algum pouquinho de outros países, então quis ficar bem. Hoje posso dizer que conheço bem Portugal. Que delícia, viajou bastante. E fez muitas amizades também. Muitas, fiz amigos portugueses que tenho para a vida, assim. Passei Natal numa família portuguesa, Ano Novo em uma família portuguesa. Que delícia! Tenho pessoas que comunico até hoje. Então, assim, fiz bastante amizade, com certeza. Foi bem diferente, né?
Uma Sim. estadia bem diferente. Além da faculdade, né, que já é uma experiência muito rica, esse contato com a população local também foi muito. Foi, eu fiz muita questão de ir atrás, porque a gente brinca que os mineiros são mais fechadinhos, mas eu acho que os portugueses são o triplo. Então, se a gente não vai lá e puxa o assunto e chama para conversa, então eu fiz muita questão disso porque eu queria mesmo conhecer. Então, eu tenho amigos assim, queridíssimos, que são portugueses e que moram em vários lugares de Portugal, porque Coimbra é mais ou menos como a gente fala em Ouro Preto aqui, que é uma cidade-universidade. As pessoas quase Sim, que não moram, né? Assim, não são de Coimbra. As pessoas sim, vão, sim, né? Fora o turismo, elas sim. vão morar, estudar e depois vão embora. E Isso aí, é. Coimbra também. Então, eu acabei conhecendo pessoas de Portugal toda. Eu tenho amigos de Cascais, do lado de Lisboa, tenho amigos de Braga, tenho amigos do Porto. Então, esses contatos ali se reúnem também, isso é muito legal. E ficaram para sua vida, né? Ficam para a vida, Sim, com né? certeza. São contatos que tem para a vida, que querem saber dos meus filhos até hoje, que acompanham. Da sua rotina, dos seus Sim, projetos, né? sim. Bacana isso. Essa interação, né? É muito importante, muito importante. Até para você falar dos seus projetos também e poder ir além mar, né? Você atravessa aí Sim. o oceano, né? Com esses É, contatos, né? e a gente acompanha, assim, até esse cenário político a gente conversa muito, o que, que tem acontecido aqui e lá, né? Nessa pandemia a gente trocou muito informação do que estava acontecendo. Isso é muito legal. Muito legal. E você, mesmo assim, você fez na Universidade de Minas Gerais, Federal, você fez a graduação e em Coimbra foi um mestrado. Mas o que você sente assim, de diferença entre o cenário, os professores, a estrutura, né, das duas universidades? O que você sentiu assim? Qual foi a sua percepção? Então, eu sou apaixonada pelas duas, né? Então é difícil porque foram Ótimo. excelentes experiências na minha vida, mas eu acho que aqui a gente tem ainda alguma. Eu brinco que lá em Portugal a gente tem uma formalidade muito grande para tratar os professores, mas a gente tem uma proximidade acadêmica maior. Então, o professor que está escrevendo um artigo, ele manda o um artigo para a gente, no meio da produção dele, para a gente ver e pesquisar sobre. É claro que eu estava no mestrado, né? Existe essa diferença de. Mas eu vejo que mesmo com os alunos, eles sentam, o Canotilho é uma referência em constitucional, né? Nossa base constitucional da América do Sul vem do Canotilho. E o Canotilho senta num café com os meninos, com os alunos, e explica, e conversa, e bate papo. Aqui a gente tem o contrário, a gente chama o professor pelo apelido na sala, né? Que lá eles chamam de professor, doutor, Canotilho. Mas, apesar da gente ter essa nossa proximidade aí de tratamento, existe um distanciamento acadêmico muito grande. Eu acho que, pelo menos enquanto estive na faculdade, já tem um tempo, né, agora, mas a gente tinha um tratamento do aluno muito como aquele sujeito, né, eu brinquei, tem uma bancada ali que o professor fala e o aluno recebe, Sim, então sim, o sim, aluno era aquele potinho que o professor inseria as informações que ele achava sim. importante, e quem éramos nós para questionar esse professor, quem éramos nós para pensarmos em outros caminhos acadêmicos de discussão. Então, eu acho que a gente ainda tem, principalmente nas faculdades que são mais tradicionais, uma colocação, uma centralização do poder ali sobre a figura do Sim, professor, sim, sabe? sim, então sim. eu Do vejo que a conhecimento, federal né? aqui, O a gente tinha conhecimento como está na mão do aquele professor, conhecimento né? está na mão do professor. E eu Exato. vejo que a federal tinha, e eu acho que ainda tem um pouco desse resquício, principalmente no curso elitista, como é o curso de direito, dessa sensação do conhecimento é poder e o poder está centralizado ali. Lá em Coimbra, a gente tinha um pouco mais democratizado essa questão do conhecimento, e eu vejo que já mesmo há mais tempo, eles tinham um pouco mais essa visão de que o aluno participa dessa construção, apesar de que durante a sala de aula eles ainda tinham muito durante o curso, não no mestrado, mas aquele respeito distância do professor, sabe? Eles tinham Aham, muita formalidade com esse professor. Fora do entendi. ambiente acadêmico, fora da sala de aula, o professor Sim. senta e conversa no bar, sabe? Mas, Certo, certo. mas dentro da sala ainda existia muito Existe isso, uma distância, uma dessa distância. formalidade, né? Uma Isso. Mas eu formalidade. achei assim, aqui a gente tem alguns caminhos que a gente consegue chegar ao professor durante aquele debate da aula. E lá esse debate se estende para além disso, sabe? Para além desse Entendi. ambiente Mas acadêmico. é saudável também, porque ele sai da Sim, sala de aula, né? É bem sai, saudável, bem saudável. sai. E você, quando retornou ao Brasil, depois de concluir o mestrado, você foi lecionar, né, numa escola também.
E como que foi essa experiência? Como foi estar do outro lado? Aí eu fui dar aula de direito para os meus alunos das matérias que eu gosto, né? Direito penal, direito processual penal, que são as matérias que eu mais tinha interesse, que eu gostava, assim, estudava por minha conta durante o tempo todo de faculdade. E aí é a chance, né, da gente perceber que lá naquele lugar do professor, ele direciona, mas ele não está no controle, na detenção do poder, né? Do poder do conhecimento. Sim, e aí, sim. quando eu estou ali, eu não quero estar nesse lugar de detentora do conhecimento. Eu quero estar muito mais no lugar da partilha. Eu acho que também nos últimos anos a gente tem debatido muito mais isso. Então, quando eu me vi nessa posição de professora, eu pensei, olha que interessante, a gente pode abrir outros debates. Então, eu não preciso de estudar um direito penal focado exclusivamente lá nas doutrinas clássicas do direito penal. Eu posso questionar o que é essa política criminal. Acontece aqui no finalzinho, né? Aqui na prática. Então, quando isso acontece, quando eu mudo de lado, é que eu tenho essa sensação de que o debate se amplia. Aquilo que me interessava na faculdade, mas às vezes só passava de lado, eu posso trazer como foco de uma conversa, né? Eu posso trazer como o ambiente para a gente debater. E uma coisa que eu faço muito como professora é trazer os temas, trazer as doutrinas, trazer as referências, dar margem para aquele aluno que quer se aprofundar em alguma dessas doutrinas, que também é um aspecto acadêmico importante, mas trazer isso para o debate do que tem acontecido agora. A gente assiste documentário, a gente vê, perdão, a gente vê casos práticos e discute, porque o direito penal tem essa delícia que é, né? Ao mesmo tempo a gente tem raiva de tudo que acontece, mas não tem quem não debata um caso de direito penal, né? A gente vê assim, o noticiário tá cheio de direito penal, ninguém tá aí debatendo as estruturas do comercial, a gente está debatendo o penal que nos mexe lá nas vísceras. Então, lá na minha aula, e quando eu me coloco como professora, eu tenho possibilidade de abrir o debate para outras áreas, que não sejam só de onde isso é construído, e precisa de ter também, essa base é importante, mas que a gente possa ver o que isso lá no final é uma opção legislativa, é uma opção criminal, e como que a gente pode mexer nisso aí, né? Que está posto. Verdade, verdade. Sara, e aí passamos por esse momento aí super complicado para todas as pessoas, que foi a pandemia, né? Acho que o mundo se divide agora entre antes e depois da pandemia. E aí você estava dando aula nesse período, você precisou interromper e você ficou isolada. Como que foi esse momento para você? Como foi viver esse momento de isolamento? Então, esse isolamento aqui em casa foi bastante intenso, né? Hoje meus filhos têm 4 e 2 anos, mas eu estava com um filho de 1 ano para 2 e um de 6 meses, né? E aí, de repente, viemos, minha faculdade ficou 15 dias suspensa só, e depois a gente voltou com a atividade já direto e continuamos até o início desse ano, tudo online. Então, eu continuei dando aulas online, eu sou advogada e grande parte do meu trabalho continua sendo possível de acontecer, né, virtualmente. Então, a gente tem os processos virtuais, aquilo que já estava virtualizado e aquilo que foi virtualizado. E eu estava com 2 bebês. Então, eu tinha 2 bebês dando aula, meu marido também fazendo curso de história e trabalhando, ele é músico, trabalhando online ainda, e as crianças. Então, foi um momento que eu pude perceber, e eu acho que isso foi talvez esse mundo que se divide, né? Antes e depois da pandemia. Com certeza, minha vida também se divide antes e depois da pandemia, porque quando a pandemia trouxe esse cenário de ter que dar conta daquela demanda de criança, de trabalho, de dar aula, eu percebi ali, eu me encarei de volta com as coisas que eu tinha desde sempre. Então, aqueles conflitos, né? De onde eu vim de uma periferia, de uma família que não teve possibilidade, quase ninguém dos meus tios tem curso superior, meus primos agora, alguns ou muitos têm, mas os tios não tinham, e eu vim de uma família que não teve muita estrutura financeira, estatal, e aí quando chega a pandemia eu percebo que eu tinha um certo grau de privilégio, né, de estar ali amparada por umas qualidades, umas garantias que nem todo mundo tem. E aí eu estava com 2 filhos, sem ninguém para ajudar em casa, não tinha também antes, mas aí eu percebi o quanto que aquilo é pesado, ou mais pesado, principalmente no nosso país, né? Para as mulheres solo, periféricas, para as mães solo periféricas. Isso, assim, me chamou de volta com uma força muito grande para de onde eu vim e para como esse nosso panorama social é bastante prejudicial para quem não está
ali na margem do privilégio, né? Então a gente tem uma sociedade que, em sua maioria, né, está vivendo momentos muito difíceis. A gente tem o Brasil com metade da população com insegurança alimentar, um terço passando fome, né? Então não tem como a gente não olhar para isso. A pandemia, para mim, foi um choque assim daquilo que a gente não quer se deparar, né? Eu trabalho com direito penal econômico, então eu trabalho com uma camada social que não se afetou, pelo contrário, com a pandemia, né? Ela se favoreceu. Favoreceu, exatamente. A gente tem uma estratificação social ali das grandes empresas que elas não tiveram prejuízo, elas tiveram benefício com essa pandemia. Só que era impossível não pensar, né? E não me ver ali junto com a maior parte da população que está num estado de penúria, né? Então, essa pandemia, para mim, foi um choque, assim, gigantesco de o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Exato. De reflexão, né? De reflexão. Sim, de reflexão, com certeza. Foi um momento intenso, assim, de uma reflexão forçada, acho que de muitos, né, de nós, que a gente vai deixando isso assim, se eu não quero ver, isso eu sei que existe, mas não quero confrontar. E aí, para mim, tornou-se impossível não confrontar, sabe? Certo. E nesse momento também você teve aí um insight, né, de uma forma de estar atuando socialmente, né? Você ampliou aí o teu espaço de atuação com o teu conhecimento. Isso, porque para mim sempre foi um pouco fragmentado. Eu sempre trabalhei socialmente, então eu sempre fui voluntária, dei aula em periferia há muito tempo, depois que fazia direito, dava aula de inglês, depois participei de orientação vocacional por muito tempo. Mas essas ações sociais que eram isoladas, eu comecei a perceber que não era possível desvencilhar isso do meu trabalho, sabe? Ainda que meu trabalho seja primordialmente, né, como professora, continuo lecionando, mas como advogada primordialmente de direito penal e econômico, eu não quero que seja só. E eu quero poder, porque eu tenho eu caminhei um período para adquirir uma quantidade de informação, de conhecimento, de técnica que é super importante para tanta gente nesse momento, né? A gente viu durante a pandemia, talvez o que mais me chocou para que eu lembrasse de tudo que eu tenho de bagagem que pode ser útil foi a questão da violência doméstica. Porque a violência doméstica aumentou muito. Sim. E eu tenho todas essas informações, né? Do que fazer, onde procurar. Eu trabalho ali também como voluntária num programa muito interessante que chama Mapa do Acolhimento. E ele começou ele se fortaleceu, ele já existia, mas ele se ampliou bastante durante a pandemia. O Mapa do Acolhimento é um programa virtual que conecta profissionais do direito e da psicologia com mulheres em situação de violência. E aí, quando eu comecei a perceber o quanto estava crescendo e a demanda disso era tão grande, e a gente precisa de acolhimento, de informação, eu pensei no Justa Medida. E o Justa Medida, que é esse meu projeto, que hoje funciona como uma página de Instagram, que é @jusmedida, esse projeto veio disso, de perceber principalmente a violência doméstica, como faltava informação, acolhimento. Mulheres que estavam nessa situação de todos os estratos sociais. A gente sabe que isso se intensifica lá na periferia, nas mulheres de baixa renda, mas isso é, infelizmente, uma situação enfrentada em todas as estratificações sociais, mas que não tem, muitas vezes, informação ou força para perceber que, olha, tem tantas outras pessoas nesse caminho, tantas outras pessoas que conseguem superar isso, e como fazer, sabe? Sim. E esse mapa do acolhimento, ele é um projeto nacional? Ele é uma ONG nacional muito interessante. Quem tiver curiosidade aí, pode dar um Google que vai achar o mapa do acolhimento. Ele trabalha com um sistema de cadastramento, então você se cadastra sendo advogado ou psicólogo, eles têm um treinamento excelente. Existem outros projetos como esse, eu faço parte de alguns outros, mas esse eu acho que ele tem um foco para mulher muito interessante, ele é muito atento. Ele tanto capacita muito bem. Mapadoacolhimento.com.br, desculpa te interromper. Deixa eu conferir, estamos juntos aqui. Mapadoacolhimento.com.br, será? Não, é mapadoacolhimento.org. .org.br. Só .org. Só. .org. Mapadoacolhimento.org. Deixa eu colocar também para a gente divulgar esse nome, para as pessoas poderem também muito interessante. procurarem esse espaço também de ajuda, né? De informação, né? De orientação, de acolhimento.
esse projeto já existe, não é minha idealização, eu sou só voluntária, mas olha, ele recebe voluntárias de psicólogas e advogadas. E é um projeto que, se alguém estiver ouvindo aí, tiver interesse de participar como voluntária também, é maravilhoso, sabe? Ele capacita muito bem, tem treinamento, tem curso, tem acompanhamento. Se a gente tem dúvida, eles têm um corpo técnico que acompanha. Então, assim, é um projeto realmente lindo. E você sabe quem que idealizou esse projeto? Você teve acesso a essa informação, Sara? Eu já tive acesso a essa informação, só tenho medo aqui de falhar nos nomes, tá? Mas já te passo, elas são até hoje as responsáveis, são 2 mulheres que até hoje são as responsáveis por fazer o nosso acompanhamento. Eu vou confirmar o nome delas e já te passo, mas... São brasileiras? São brasileiras, são mulheres, são advogadas e que acho que tem uma assistente social e uma advogada, na verdade. E é um projeto que já existe tem algum tempinho, sabe? Ah, legal, bom saber. Vamos divulgar também esse espaço para as pessoas terem acesso e também divulgarem, né? Compartilharem também essa informação. Sim, é uma informação muito importante, muito útil. Tem vários projetos hoje nesse sentido, e nesse momento de pandemia essas coisas se afloraram muito, né? Então, isso é muito até importante. por conta da convivência, né? Tinha um momento aí de distanciamento por conta do trabalho, de alguma atividade, mas com o isolamento todo mundo ficou junto. Sim, e aí reduziu também a possibilidade de denúncia, porque você está ali, né? Como que você sai para fazer... Se sente ameaçada de poder denunciar, né? Não se sente segura, né? Então, é natural que ocorra um aumento mesmo, mas, por outro lado, também teve a questão do mapeamento. Com essa situação, com esse cenário, foi possível mapear como isso é constante e muito frequente no país. Sim, e precisa de ser abordado, né? A gente ainda tem, por mais que a gente saiba, assim, a nossa geração principalmente já sabe que, por exemplo, briga de marido e mulher, né? Aquilo de não se mete a colher, e aqueles fundamentos machistas de que a mulher é dele, né? Isso tem se rompido, mas ainda está muito intrínseco na nossa sociedade. Então a gente ainda cuida muito pouco desses assuntos, né? Então a gente ainda tem um cenário de mulheres que não se percebem no ciclo de violência, que não se admitem ali, ou que não vêm com forças para sair. A gente ainda tem esse cenário de que a gente coloca as mulheres nessa dependência afetiva amorosa, né? Que elas precisam casar, elas precisam ter alguém para ser alguém socialmente. E aí elas acabam se vendo escravas disso, né? Porque elas têm muito medo de sair e não serem recebidas e não serem aceitas, porque aquilo é quase que um status na nossa sociedade, né? E isso precisa de ser rompido para a gente diminuir com essa situação de violência. Exatamente, é um passo atrás, né? É um passo atrás na questão da formação da mulher, né? Muito com legal. Certeza. E você teve essa ideia, então, do projeto Justa Medida exatamente durante a pandemia. O fator da violência foi um dos fatores, né? Mas aí, como que você idealizou? Como que você pensou isso? Porque o projeto está no Instagram, não é isso? Sim. Então, era isso. Eu percebi que eu tinha uma gama de conhecimento e de informações e que minha atuação nunca tinha sido voltado, como na minha formação, para aquilo que eu acho que talvez seja urgente socialmente de atentar, né? A gente está num cenário aí de crimes de ódio dominantes. Então, eu queria que as pessoas tivessem conhecimento, porque eu acho que uma coisa importante que a gente se liberta através disso é de saber o que a lei nos protege, de saber nossos direitos, nossos deveres, saber aquilo que... Porque uma coisa que eu vejo e vi muito com os alunos, né? Eles até hoje, num curso de direito, não sabem muito bem qual que é a função daquela pessoa que a gente vota para vereador, ou para senador, ou para deputado. Eles ligam aquilo muito pouco à sua real função. E aí, quando a gente não sabe nem qual que é o nosso dever, né, na hora de ir numa urna, ou na hora de cumprir com requisitos legais, como é que a gente vai exigir certos direitos, né? Certas garantias. Então, eu percebi que do âmbito penal, eu trabalho com direito penal, eu tenho muita informação do direito penal, eu vejo como que isso acontece. Se me acontece uma violência, o que eu posso fazer? Se alguém me trata com preconceito, ou se eu sofro violência doméstica, quais são os mecanismos que o Estado tem, que a sociedade civil tem para me amparar, para me acolher, ou para que eu possa denunciar? Ou mesmo quando que eu estou sendo violento nas minhas condutas na internet,
Então, como esse tipo de informação, eu percebo que o direito tem um certo afastamento da sociedade, né? Então, às vezes, a gente tem um juridiquês que a gente brinca, a gente conversa num diálogo muito interno e técnico. E ele pode existir, não há um problema, mas ele também precisa ser um diálogo que chegue, né? Que chegue lá na ponta. Então, eu pensei nessa página, e eu pensei como Instagram, porque hoje eu acredito que na nossa geração a gente utilize bem essa ferramenta, né? De comunicação, mas eu pensei nessa possibilidade de trazer esse tipo de informação. Essa informação sobre como fazer. Eu sigo há muito tempo pessoas e páginas do movimento LGBT, e muitas vezes surgem, e outras de páginas de movimento negro, de pessoas que defendem, muitas vezes surgem stories, conversas sobre aconteceu um crime de racismo, eu fui tratada com LGBTfobia, mas a pessoa não sabe que providência tomar. Ou se aquilo é prova, se aquilo não é prova. Será que eu posso gravar aqui com o meu celular? Isso vai valer? Perdão. Para quem eu ligo, para qual que é a delegacia que eu devo ir? Tem alguma especializada? Eu preciso de ter um advogado ou tem alguém que pode ser gratuito? Esse tipo de dúvida, que aliás me surgia sempre, né, do celular, no grupo de alunos, eu achei que era de muita relevância, que isso não fosse colocado só num linguajar difícil, que isso não fosse colocado só lá na legislação, mas que a população tivesse acesso. E esse debate, principalmente nesse cenário que a gente tem nesses últimos anos, desse discurso de ódio acirrado, dessas situações, que isso fosse muito esclarecido, olha, isso é crime, né? Até para que a gente saiba que tipo de conduta a gente toma. Eu tenho uma família que vem de uma herança religiosa cristã muito forte e que ainda existe, né? Eu acredito que na maior parte das famílias brasileiras, mas ainda existe muito essa normalização do preconceito, como se ele fosse algo aceito, né? E ele não é aceito não deve ser aceito nem socialmente, e ele não é aceito legalmente. Então a gente precisa saber tanto se eu for vítima o que eu faço, como aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso dizer para o outro, aquilo que eu não posso colocar lá no meu prédio que nesse elevador não entra, entendeu? Então isso precisa ser dito. Esse papel também do eu atuando enquanto preconceito, enquanto discriminação, também é importante. Eu me olhar, né? Não só apontar o dedo. Sim, isso é importantíssimo que a gente se veja, porque nossa sociedade é racista, é misógina, a gente, né, formado por nós fazemos parte da sociedade, nós fazemos contribuindo, né? Isso, então eu tenho atitudes racistas, eu tenho atitudes preconceituosas, eu tenho atitudes. Nós temos, então se eu olho para mim e falo, olha, eu não posso, isso está aí previsto na lei, não precisaria nem estar previsto na lei, né? Mas se está previsto é porque a gente não chegou nesse lugar ainda da lei não precisar de estabelecer, né? Somos tão imaturos enquanto sociedade que precisamos de uma lei para normatizar o nosso comportamento. Sim, a gente precisa da lei dizer para eu não tratar diferente quem é negro, não preciso tratar diferente quem é de outra religião. Então, não era para a lei precisar de me dizer isso, né? Mas a lei precisa, e em alguns casos ela precisa até de ser aplicada como crime, né? Que a gente fala que é a área mais grave, né, da sociedade, assim, de todas as possibilidades, é o crime, é o que a gente tem como punição mais severa, porque a gente ainda não chegou nesse lugar de que isso pode ser simplesmente entendido pessoalmente, né? E como que você monta esse trabalho no Instagram? Como que é são lives? É uma coisa gravada? É um roteiro? Como que funciona, Sara? Então, a maior parte são posts, tá? Porque eu continuo com o meu trabalho, né? Com duas crianças e advogando e lecionando. Então, os posts são mais fáceis da gente organizar em termos de tempo. Então, é um material que, para minha produção, eu tenho isso tudo assim, uma série de conteúdos que eu quero colocar, né? Então fica mais fácil eu tento fazer de uma forma bem explicativa, bem simples, não serem tão longos, né? Mas tem sempre uma explicação sobre conceitos, sobre como fazer, aí tem sempre algum desenho para facilitar, alguma coisa mais gráfica, assim. Quando tem possibilidade na rotina louca aqui, aí dá para fazer algum videozinho e explicar alguma coisa por vídeo. Às vezes me pedem, explica aquele negócio que você colocou no post melhor, aí eu faço um vídeo explicando. Mas, assim, talvez com o tempo eu consiga fazer mais por vídeo, porque eu acho que acessa uma maior quantidade de pessoas hoje em dia, né? A gente tem mais dificuldade de ler nesse nosso rolar a barra ali. Mas ainda tem muito do visual e da escrita, assim. Ainda funciona mais como... Eu ia te perguntar, você falou que a pessoa pergunta, né, para você explicar melhor, a pessoa se posiciona. Essa interação é frequente? Como que acontece? Como que as pessoas se posicionam?
Então, é engraçado. Eu sempre coloco lá, comenta alguma coisa, até para a gente gerar esse debate, mas eu acho que esses assuntos ainda são assuntos que têm e são rotulados na nossa sociedade de uma forma ainda muito preconceituosa, né? Então, se eu for vítima de crime, ou se eu tiver dúvida se estou praticando, ou mesmo se eu pratiquei algum crime, isso é algo que eu não quero expor. E tudo bem, para isso a gente tem lá, né? Eu acho que o Instagram funciona bem como essa ferramenta, porque me chamam lá no direct, né? É uma coisa que sempre acontecia. Eu sendo criminalista, era muito comum de eu receber mensagem de WhatsApp para explicar alguma coisa que a pessoa às vezes não dizia se era dela mesma ou não, mas aquilo eu nunca perguntei. Ou às vezes recebia direct lá no Instagram para explicar melhor alguma coisa. Como comentário, esse debate lá nos comentários ainda não é frequente. Então você pode ver que nos posts geralmente o pessoal curte, mas não é de comentar, porque eu acho, e a minha visão disso é que existe ainda um grande preconceito da gente se colocar até como curioso com relação àqueles temas e terem dúvida, né? Se a gente foi vítima ou se a gente cometeu aqueles crimes, porque o crime ainda é um assunto moralmente muito, muito complicado e a gente tem, né, aquele interesse de fofoca quase que a gente vê no noticiário, né? O crime gera esse burburinho, então a gente não comenta muito. Então eu vejo que. E eu gosto muito de conversar lá pelo direct, sempre falo, pode me falar pessoalmente. Aí tenho várias interações desse tipo, de me falar: olha, isso aqui eu não entendi bem, ou isso aqui, ó, tô na dúvida. Um colega meu, né, tá na dúvida sobre isso. E aí tá tudo bem, a gente responde por lá também. Aí você detalha melhor e também debate mais, né? Aprofunda mais, né? O Sim, assunto. às vezes é uma questão bem pontual, né, daquele caso, aí eu explico para a pessoa também, não tem problema. Mas se é uma questão que eu acho que aplica, aí eu sempre faço um videozinho ou explico melhor sobre aquele ponto. Entendi. Detalha melhor. E você também tem planos assim de expandir essa atuação? Hoje está no Instagram, você pensa em estar em outro espaço online, ou estar num espaço físico, ou talvez com alguma parceria com outra instituição para poder trabalhar junto essa temática, né, do preconceito, da discriminação? Hoje eu vejo, assim, eu tenho as minhas possibilidades, né, de organização de tempo e tudo, mas hoje eu vejo que esse assunto, ele é muito necessário, sabe? E ele é necessário dos dois lados, tanto daquele lado da pessoa que sofre qualquer desses crimes, violência, preconceito, mas também daqueles que, como eu disse, não sabem exatamente se aquela conduta é, não é, ou se agem assim até hoje, mas pretendem não agir, né? E pode acontecer. E aí eu acho que talvez, eu ainda penso que talvez um dia com alguma parceria de levar isso às empresas, aos ambientes de trabalho, como palestra, como conferências, porque esse é o tipo de assunto que a gente deixa, às vezes, de fora, porque ele às vezes não nos interessa tanto, né, comercialmente falando, porque, como eu disse lá no comentário, eu não quero aparecer com o meu nome, mas é muito necessário. Então, eu acho que as empresas precisam de começar, né? A gente está nesse momento aí das empresas trabalharem pela diversidade, das empresas trabalharem contra o racismo, mas muito mais do que colocar lá na propaganda um profissional, né? Colocar lá na propaganda alguém que entre naquela cota, infelizmente é feito ainda dessa forma, eu acho que a gente precisa desse debate entrar nos locais, né? Entrar nos locais de trabalho, entrar nos ambientes escolares. Então, isso como palestra, eu acho que é uma coisa que pode funcionar muito bem. E acho que até identificar, né, quais comportamentos nesses ambientes que estão acontecendo e estão fortalecendo o preconceito e as pessoas elas não têm noção disso, né? Que elas estão replicando, né? Sim, o ambiente corporativo, inclusive, vários desses pensamentos, eles estão quase que dentro das engrenagens, né? A gente vê em algumas áreas, especificamente, com particularidades, mas são pensamentos que se propagam assim, como com características de normalidade. A gente acha que está dentro do normal, né? Gordofobia, eu acho que está dentro do normal tratar as pessoas assim. Eu acho que está dentro do normal essa distinção, mas não está. E aí não está nem dentro do normal socialmente, nem dentro do que a lei prevê como correto, né? Então, assim, a gente tem que eu acho que isso pode se expandir. Eu tenho hoje, além da página, tá nas editoras um livro que vai tratar de direito penal das minorias. Tô adiantando aí, né, os assuntos. Sim, mas... sim, nós vamos falar sobre ele. Mas eu só queria, antes de falar do teu livro, só te perguntar, porque você atua como voluntária nesse mapa do acolhimento e você atua em outros espaços como voluntária. Então, hoje estou atuando no mapa do acolhimento primordialmente. Tem um programa que chama Justiceiras também, que é a mesma função, que eu também atuo em menor escala do que o mapa, mas já atuei em outros ambientes, né? Já atuei desde o curso, desde estágio de outras áreas, mas atualmente o que eu tenho feito como voluntária
é o mapa do acolhimento. E a atividade social mesmo sempre foi foco na minha vida, né? E agora, pensando no Justa Medida como um projeto social também, aí eu estou no mapa e no Justa Medida. E como Justa Medida, você consegue, assim, dimensionar quais regiões ou quais estados do Brasil que estão com os níveis mais altos de violência doméstica? Então, dá para saber? Isso pelo Justa Medida não, com certeza não, porque a gente não tem um indicativo, mas a gente... Perdão. A gente tem alguns indicativos que funcionam no Brasil, né? Algumas pesquisas que acontecem. A gente tem ainda um cenário de que a região Nordeste e a região rural, mesmo na região Sudeste, a gente tem o maior índice, por exemplo, de violência doméstica, né? A gente tem uma incidência maior. A gente tem outro dado que é sempre entre as mulheres negras, e aí não só de violência doméstica, mas qualquer tipo de violência, né? Aí a gente vai para LGBTfobia, a gente vai para os casos de violência obstétrica, né? Que eu estava falando sobre isso recentemente lá no Justa Medida. A violência obstétrica é muito maior entre as mulheres negras. Então a gente tem esses índices de que a violência, em termos de endereçamento, né, ela está muito mais endereçada às mulheres negras. E aí, obviamente, naquelas regiões em que a gente tem a condição social com mais fragilidade, a gente vai pensar sempre no Nordeste, no Norte, como esse foco, a gente costuma ter os índices de violência maiores. Mas, assim, existem diferenças, né? A gente tem, por exemplo, a situação da violência de LGBTfobia, ela acontece muito mais no ambiente rural, apesar de que ela acontece, claro, nos grandes centros, mas a gente tem ainda esse tipo de distinção, sabe? Que a gente tem no Brasil inteiro crimes contra população LGBT no ambiente rural, em um índice, claro que levando em conta as proporcionalidades, né? Em um índice maior do que no ambiente urbano. Então, a gente tem vários indicadores muito interessantes no Brasil, de todos esses tipos de violência, racismo, LGBTfobia, violência contra a criança, isso a gente tem bastante indicador, muito interessante. E também os deficientes, né? Eu acho que é um grupo também de pessoas um outro grupo, assim, que a gente tem um grau de violência, e eu hoje tenho tratado de 2 tipos de violência, porque com relação aos deficientes, a gente tem a violência física ainda muito presente, infelizmente, mas a gente tem uma sociedade muito capacitista, né? Então a gente tem uma violência muito escondida nas formas como a gente não permite chegar, né? A gente não permite essa população estar nos ambientes, a gente não tem ambientes acessíveis, né? Aquilo do direito das cidades, do direito a ocupar as cidades, então a gente não tem acessibilidade, mas muito mais do que isso, a gente não está disposto a ver, né? A gente não está disposto a conviver. Então, a gente não está disposto a conviver com o autista, a gente não está disposto a conviver com nenhum quadro de doença mental, como se a nossa população não tivesse, né? Como se a gente não tivesse percentuais aí relevantes da população. Então, a gente não está disposto a viver com o diferente, mas é um tipo de violência que a gente oculta. Essa violência, a gente passa por ela. E ela também é crime, né? Essa discriminação, essa impossibilidade de se acessar também é crime. Sim, sim. Inclusive, tivemos recentemente a questão da lei, né, do ANS, né, que não foi aceita. O rol taxativo é uma perda gigantesca que a gente tem agora. Então, assim, ainda existe recurso, né, mas, infelizmente, o panorama é de que a gente está construindo essa jurisprudência aí, de que a gente vai considerar que os planos de saúde devem seguir aquele rol. Isso é um prejuízo, isso é considerar que a nossa justiça está preocupada com o empresário, né? A nossa justiça está preocupada com quem já detém o capital. E ela não está muito preocupada, ela não está muito focada com aquele que precisa da assistência, né? E a gente sabe que, principalmente pós-pandemia, e como nossos índices estão de desemprego, de renda da população, a gente sabe que ter plano de saúde já é um privilégio nesse nosso cenário, nesse nosso país, né? E ter acesso a planos de saúde que garantam o mínimo de estrutura é quase que só para a elite, nesse nosso contexto. Sim. Está bem segmentado mesmo, né? Sim. E agora me conta do seu livro, que você está finalizando. Como que é esse livro? Como começou? Que pé que ele está? Então, olha, eu quero contar uma notícia aqui em primeira mão, porque me alegrou o coração, me alegrou muito. Eu já tinha conversado com a Aniele Franco, que é alguém que eu acompanho lá do Instituto, do Instituto, né? E assim, da Marielle Franco. E a Aniele é uma querida, desde sempre me acolheu muito, me recebeu, tivemos uma conversa ótima. A gente tentou agendar aí, organizar as agendas, e ela fez o prefácio
prefácio, então isso para mim foi uma honra muito grande, sabe? Que A gente tem lindo. artigos ali de pessoas muito, muito engajadas, de profissionais do direito extremamente capacitados, e aí o livro está pronto, montadinho, a gente está naquela fase de as editoras, algumas já responderam, outras estão analisando, então a gente ainda não está decidido pela editora ainda, mas vai, se tudo der certo, encaminhar até o fim desse ano, a obra vai estar publicada no segundo semestre, e chama Direito Penal dos Silenciados, que é uma questão que eu acho importante colocar, porque a gente sempre fala em minorias, e o termo, né, que todo mundo conhece é minorias, mas a gente não tem aquele conceito de minoria, se a gente for pensar no conceito coloquial, a gente não é minoria, né? Essas minorias são maiorias. Então, se Exatamente, a eu gente sou for pensar maioria. numericamente, a gente tem as mulheres, a gente tem a Sim, população sim, negra, sim. então a gente Estamos tem mal maioria. representados, né? Nós não temos Sim, representação em espaço de poder, mas nós sim. somos maioria, né? Existe esse termo histórico, aliás, que já é bastante utilizado, não é meu, é de que são maiorias minorizadas, né? Então, são pessoas que são maiorias socialmente, numericamente, mas que não estão representadas nos ambientes de poder, que não estão representadas nas esferas econômicas e políticas. Então, esse grupo que se denomina minorias e também outros menores, né, em quantidade, que se chamam às vezes de grupos vulneráveis, eu achei interessante uma qualificação, uma categorização deles como silenciados, porque essa população é efetivamente silenciada, né? As mulheres no ambiente doméstico da violência, as mulheres nos ambientes de trabalho são silenciadas, né? Os negros, as crianças em diversos ambientes. Hoje, com 2 pequenos, eu vejo o quanto a infância não é respeitada, né, na cidade, nos ambientes. Então, toda essa população que não é minoria numericamente, mas que tem sido historicamente silenciada, por isso que o termo que eu utilizo no livro chama Direito Penal dos Silenciados, e eu espero que até o fim do ano, nesse ano aí difícil que temos, eleitoral, ele possa ser lançado, sabe? E essa condução do livro, ela seguiu que roteiro? Como que foi esse fluxo, né, do Então, conteúdo do livro? Então, dessas epifanias, né, o livro surgiu, a ideia do livro mais ou menos junto com a ideia da página, mas com outro foco, né, porque o livro ainda está dentro do ambiente acadêmico, ainda está dentro dessa discussão que eu acho muito importante que exista também, em paralelo e juntamente, mas eu comecei a organizar, e aí foi todo de minha organização, eu fiz o edital, organizei um edital, divulguei esse edital, mandei esse edital para o Brasil todo, para várias universidades do Brasil, mandei esse edital para vários programas de pós-graduação, de mestrado e em alguns ambientes aí de divulgação, seja de institutos de advocacia, instituto de ciência penal, que divulgou também, sites como do Notícia Preta, que divulgaram, e isso ganhou uma repercussão, né? Porque eu queria que aquilo chegasse ao maior número de pessoas interessadas em mandar artigos. E aí eu fiz a seleção de artigos também, recebi muita coisa interessante. Então, muitas abordagens, assim, muito recentes e de uma qualidade técnica muito grande. E aí fiz a segunda parte, que foi essa seleção de artigos. Os artigos já selecionados foi que eu procurei esse prefácio. E aí, depois do livro todo montadinho, né, que ainda falta uma última revisão, é que eu estou nessa fase de aguardar das editoras. Mas a organização, o roteiro é todo meu. Toda a sua autoria. Você que É, está aí no comando da história aí, do livro. a organização é minha. Os artigos, é claro, eu tenho um artigo que é introdutório, mas os artigos são dos autores ali selecionados, mas a organização é minha. E são quantos, Sara? São quantos artigos? São 20 artigos. 20 artigos. Não é um livro, então, muito extenso. Então, é um pouco extenso. Eu tenho que ver como que ele vai ficar em de editoração ali, como que vai ser. Mas é porque cada artigo tem, em média, 20 páginas, né? 20 laudas de A4. Então, isso vai Então ficar ficou bastante. Porque 20 por 20 aí já dá vai quase ficar um livro um pouquinho robusto aí. Mas para quem robusto. para quem é da área do direito, principalmente, mas ele não só, mas eu acho que o direito acaba tendo esse nicho, não tem muito como fugir, né? Porque o nosso debate acaba voltando ali para uns temas que são bastante específicos para quem é curioso da área ou para quem é da área, eu acho que ele é de muita importância, sabe? Com certeza. Vai ser um livro consultivo, né? Sim, sim. Muito bacana, muito bacana. Então, quando você lançar o livro, espero que seja em breve, aí nós voltamos a conversar. Vamos marcar uma nova Que conversa bom. para a Vamos gente sim. falar mais sobre esses artigos, as pessoas que participam do livro, né? Qual é o perfil dessas pessoas, de onde elas são. Vamos conversar mais já com o livro impresso, o livro editado, Sim. publicado,
fica mais fácil nós conversarmos sobre a obra em si. Sim, vamos, com certeza. Que bom. E você tem outros projetos de livros? Tem algum projeto aí encaminhado para avançar com o Justa Medida? O que você tem pensado sobre nesse isso? Momento, você não tem tempo, né? Você não tem tempo. Além do tempo, eu estou num projeto que vai lançar esse livro agora, no mês que vem, julho, que chama Vozes Femininas, que é um livro também que vai tratar... Perdão, hoje... Está resfriada, não tem nenhum problema, imagina, não tem nenhum problema. Está resfriada, eu entendo perfeitamente. Ainda bem que você conseguiu falar conosco, que ótimo. Porque às vezes está mais difícil. Mas o que acontece? Esse é um projeto que vai tratar das vozes femininas no direito, sabe? Então, no direito penal. E aí ele é uma obra coletiva também, e ele vai ter agora, em julho, o lançamento. Ele é um projeto lá da UENG, da universidade aqui em Ouro Preto. E aí ele vai ser um livro com vários artigos de direito penal, e organizei um dele falando do acesso das minorias à justiça penal, principalmente nos casos de resolução de conflito em que a gente não... a gente tem tentado, né, estratégias diferentes de solução de conflito, que não sejam simplesmente pelo processo padrão. E aí, quando a gente tenta esse tipo de estratégia, ele não atende de forma completa as minorias, porque as minorias, por vezes, não se encontram nem amparadas pela justiça comum ainda, né? Para que a gente avance ali para um acesso à justiça um pouco mais complexo. Então, ele chama Vozes Femininas no Pensamento Penal Contemporâneo. E ele é um projeto interessante, que eu estou agora, no final vai ter uma conferência, agora em julho, tratando disso, do dia 4 ao dia 8 de julho, e aí é o projeto mais recente, mas o projeto é continuar com Justa Medida, organizar algumas parcerias, algumas conversas, né? Tem algumas pessoas com as quais quero ainda conversar lá na página, do movimento negro, da população LGBT, dos ativismos, e aí eu acho que isso vai ser muito importante. Tá. E esse livro, Vozes Femininas no Direito Penal, o lançamento está previsto para 4 a 8 de julho, é isso? Isso mesmo. E onde vai ser? Desculpa. Isso vai ser uma conferência que vai ser online, e já está sendo divulgada lá na UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Desculpa, eu falei Ouro Preto, mas a sede é Diamantina, confundi. A UENG Diamantina. E ela vai acontecer virtualmente, o lançamento vai ser virtual também, já que a conferência vai ser assim, e aí o lançamento vai ser online. Entendi. E são quantos artigos nesse livro? Esse não é da minha organização, esse eu estou só com o artigo, aí eu acho que são 6 ou 7. Ah, tá, você participou com um artigo, né? Com legal, artigo, legal. Que bom, então, nossa, muito bom nossa conversa, adorei o nosso bate-papo, adorei as informações, adorei saber desse seu engajamento, espero que ele se amplie, que mais espaços consigam conhecer o teu trabalho, o teu projeto. Esse bate-papo tem esse objetivo, né, de levar para que mais pessoas conheçam o projeto e que abram novas frentes aí para cada vez mais pessoas entenderem, conhecerem e se colocarem, né, como seres humanos com direitos e deveres. Sim, direitos e deveres, isso mesmo, e que a gente possa ter uma sociedade, né, eu falo lá na página, vamos trabalhar juntos, né, para uma sociedade mais justa, porque eu acho que a gente tem muito movimento para tornar essa sociedade mais injusta e mais distante, né? A gente tem um momento que a gente tem vivenciado esses extremos, esses polos, de uma forma muito visceral, assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar e dar as mãos, por isso que eu falei desses desencontros, né? Desse mundo de desencontros. Mas tem tanta gente aí querendo caminhar para o encontro, né? Querendo caminhar para uma sociedade melhor, mais justa, que caiba todo mundo, né? E que todos caibam. Então, a gente precisa unir muito as forças nesse momento. Tá certo, com certeza. Muito obrigada, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho e vamos marcar, assim que lançar o livro, uma outra entrevista. Tá vamos bom? Sim, obrigada aí. Tchau, boa tarde. Querida. Muito obrigada mesmo.